Fique agora com Jequié em Movimento. Apresentação, Francisney Vieira. Olá, amigos e amigas, você agora está sintonizado no programa Jequié em Movimento. Hoje, terça-feira, dia 2 de março, já estamos aqui no estúdio da JR TV Web. Lembrando que esse programa é transmitido de forma simultânea para YouTube, Facebook, Instagram e também para a página oficial da JR TV Web, que você pode acessar para conferir os nossos programas, toda a nossa programação. Então, você que está chegando já pode deixar o seu like, comentar, compartilhar, que aqui a sua participação é fundamental. E hoje já temos aqui o nosso convidado no estúdio, mas primeiro eu vou passar a voz ao nosso apresentador, Francis, que vai comentar quem é que está aqui no estúdio hoje. Olá, Francis. Olá, amigos, olá, amigas, telespectadores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por permitir que hoje, dia 2 de março, possamos apresentar mais um programa ao vivo, né, o Jequié em Movimento, né, Jequié em Movimento. Aproveitar também para saudar, que vocês já viram aí o Rony, e também agradecer ao Léo Novaes, que não deixa de estar por detrás, sempre dando uma ajuda muito grande a gente. Com essas coisas todas, eu queria aproveitar, Rony, e oferecer esse programa de hoje. Que esse programa de hoje eu quero oferecer a uns amigos meus que se encontram em Salvador, Luquito, o Mica e o João, e pedir que Deus possa continuar iluminando todos eles, né? Nós já estamos aqui também com o nosso parceiro que vai fazer esse programa com a gente, que é o Judoca, que vocês vão conhecer, sensacional, uma pessoa muito interessante, ele que é também professor de educação física, enfermeiro, e mais tarde a gente vai conhecer. Então é o Diego Santos, nós vamos conhecer Diego Santos. Pode ir. Olá, Francis, companheiro, né? Exato. Companheiro de Rotary. Sempre. Brian ali, amigão também, tá sempre aí compartilhando as ideias, informações, e isso aí. Uma satisfação estar aqui, né, participando desse programa de vocês, de muita audiência, eu venho acompanhando. Eu acho que a nossa cidade precisa disso, desses projetos assim que vai levar informação de forma profissional, descontraída, enfim. Eu acho muito importante esse programa, porque aborda vários temas, né, vários assuntos, e a gente está aqui para contribuir e compartilhar também essas experiências. Não, eu quero os telespectadores, a vocês, mostrar a vocês hoje, vocês conhecerem também o Diego profissional, né? O Diego, você que é também enfermagem, né, Diego? Você se formou em enfermagem. Então eu queria deixar isso para a gente concluir mais um pouco adiante e conversar com ele, porque você começou muito cedo, que eu vejo que, lógico que a gente é companheiro de rota e tudo, a gente já fica sabendo, mas o telespectador ainda não sabia. Eu queria saber que você fizesse assim um apanhado da sua trajetória, como você começou, que ele começou com 4, 5 anos de idade, já praticava o judô, e aí a gente vai conhecendo melhor. Exatamente. É até engraçado a minha história, né? Porque assim, eu conto bastante a história e as pessoas falam, é importante você compartilhar essas histórias porque acaba motivando outras crianças. Então, como você falou, né? Eu comecei bem cedo ali em um projeto social aqui da cidade, desenvolvido pelo professor Barreto, né? Sensei Barreto. Vou dar um abraço para ele. E assim, foi assim que começou a minha jornada. Quem me levou para o judô foi meu irmão, o Arlon Ferreira, que depois também a gente deu continuidade ali nos treinamentos. E foi assim, bem cedinho mesmo, com os 4 anos de idade, ele já tinha me levado pro judô, já tinha iniciado ali. Dei continuidade treinando e chegou um momento ali que eu decidi, né, ser atleta mesmo. Eu acho que desde pequenininho, eu assisti uma Olimpíada, na verdade foi essa, eu assisti a Olimpíada de Atenas. E aí eu fiquei assistindo e falei assim, poxa, um dia eu quero estar lá. E aí foi ali que despertou o desejo de ser um atleta olímpico, certo? E aí comecei essa jornada.
Continuei treinando aqui. Em 2007, eu tinha 17 anos, foi quando eu me mudei para Salvador. Passei no vestibular, na faculdade FTC, minha primeira graduação, né, em enfermagem, onde eu fui estudar e treinar também, fazer parte de um clube de alto rendimento. A faculdade tinha esse programa, esse projeto de alto rendimento, então fui para lá. Então lá eu comecei a treinar de uma forma mais séria, mais profissional, né? Era patrocinado pela faculdade. Era patrocinado também pelo Supermercado Cardoso. Mandar um abraço pro Márcio aí. Foi meu primeiro patrocinador, assim, oficial. E graças a Deus que nasceu tudo em Jequié, né? Exatamente. Começou aqui. Mas não parou em Salvador, não, né? Não. E aí, em 2011, concluí a faculdade, né? Minha primeira faculdade. Ganhei vários títulos também, campeonatos brasileiros, enfim. E em 2011 eu me mudei para Porto Alegre. Nunca imaginava que iria para tão longe do meu estado, da minha cidade, né, que eu gosto tanto de Jequié. Então, em 2011 eu fui para Porto Alegre, morar lá, fazer parte do clube Sojipa, onde fiz vários amigos. Lá foi o clube que me projetou, que me colocou na seleção brasileira de judô. E foi só sucesso, né? Graças a Deus. Mas eu gostaria também que você falasse, já que você chegou na parte da seleção, por exemplo, o Diego é um heptacampeão. Heptacampeão, gente, não vamos trocar com hexa, com bicampeão, com tricampeão, não. É o heptacampeão de judô brasileiro, né? Então eu queria que você falasse esse título um pouquinho, porque daqui a pouco também nós estamos aqui preparados, eu e o Rony, e Léo já deu toda a dica aí. A gente vai passar para vocês umas fotos. Opa! Tem umas fotos aí dessa história brilhante. De alguns momentos, né? As pessoas até falam, eu estou pensando aí ultimamente, Diego, dá para você escrever um livro. E assim, já tem bastante informação, bastante coisa catalogada mesmo, que eu acho que é importante depois a gente pensar em fazer algo desse tipo. Mas enfim, então, esses campeonatos brasileiros, né? O último que eu ganhei foi em 2019. Lutando por aqui já, novamente, por Jequié, pelo projeto Judoação, um projeto que a gente criou. E aí foi a conquista do heptacampeonato brasileiro e assim, algumas pessoas lá mesmo de outros estados, porque quando a gente viaja, a gente tem contato com vários outros estados, então a gente conhece todo mundo. E o pessoal lá levantou a bandeira que acha que eu sou o atleta que mais ganhou o campeonato brasileiro sênior. Lógico, tem outros campeonatos, brasileiro sub-18, sub-21, mas a categoria principal é o sênior. É o sênior. O sênior começa com que idade? É a partir do sub-21. Sub-18, no caso, os atletas de 18 anos já podem competir o sênior. Certo? Então, assim, o sênior... Aí o atleta que é sub-18 pode competir o sênior, mas o sênior não pode competir nem o sub-18 nem o sub-21, porque já venceu a idade ali. Então, a categoria principal do judô é o sênior. Então, o pessoal faz essa retrospectiva aí que acha que eu que fui o que ganhei mais campeonatos brasileiros no Brasil. Brasileiro sênior. Gente, o jiqueense. Agora sim, por exemplo, a gente sabe que todos foi o heptacampeão brasileiro, todos sentiu dificuldade, né? São campeonatos dificílimos e o judô no Brasil, o judô realmente é muito bem disputado. E quando um atleta chega a ser heptacampeão, bom, gente, ele não está brincando, ele não veio aí para brincar. Então, qual foi desses campeonatos que você sentiu assim maior dificuldade? A maior dificuldade, por incrível que pareça, tem uma história muito engraçada. Foi a primeira. Foi o meu primeiro título. Eu morava aqui em Jequié ainda. E não sei se você se recorda, em 2006 foi essa greve. Teve uma paralisação dos caminhoneiros. Que parou tudo. Parou... os motoristas de ônibus também pararam. Não tinha ônibus interestadual. E eu estava com a viagem programada, né, para ir para o Rio de Janeiro. E não tinha ônibus para me ir. Então, a gente tinha um conhecido que aí a gente falou assim, a única alternativa não foi nem a greve dos caminhoneiros, foi a greve dos motoristas mesmo, de ônibus. E aí, nós fomos, eu e meu irmão, né, ele me levou lá para a Polícia Federal. Fala sempre é o Arlon. Arlon Ferreira. Isso. Aí nós fomos lá para o posto da Polícia Rodoviária Federal, explicamos a situação para o pessoal da polícia. E eles pararam um caminhão lá, me colocou nesse caminhão e eu fui até Feira de Santana. De caminhão? De caminhão. Chegou em Feira de Santana, eu peguei um carro locado lá para chegar a Salvador e não perder um ônibus, então o avião. Então foi uma história muito bacana que me marcou. Foi meu primeiro título, então disso aí eu aprendi que às vezes da dificuldade a gente consegue alcançar
tirar proveito daquela situação, dar mais força, dar mais e energia. realmente tinha que ser campeão mesmo brasileiro, né? Porque com essa dificuldade de sair daqui de caminhão para ir depois pegar o avião de Salvador, realmente é legal. Agora eu vejo aqui também que depois do campeonato brasileiro teve sul-americano também, não é? Teve sim. Eu fiz várias viagens, né, para fora do Brasil, representando a seleção brasileira de judô. Como eu falei, disputei 2 ciclos olímpicos. Não consegui ir para a Olimpíada, mas disputei ali 2 ciclos olímpicos. Um foi o Rio 2016 e Londres também, e estava agora em Tóquio, né? Enfim. E assim, teve o Campeonato Sul-Americano que eu participei, foi no Chile. É importante a gente explicar, esse Campeonato Sul-Americano ele foi realizado no Chile. Eu lutei em 2012 esse campeonato. Fui campeão sul-americano e depois participei de outras competições também, Copa do Mundo, Pan-Americano Open, Grand Slam, Grand Prix, enfim. Lá no Chile, eu costumo até dizer que eu gosto de competir no Chile, que o Chile me dá sorte. Do Campeonato Pan-Americano, né, Jogos Pan-Americano não, Pan-Americano Open, que é um aberto da Pan-América, que vem outros países também participar. Eu fui bicampeão dessa competição. Então, é um lugar que eu gosto de competir, que me dá sorte, viu? É o Chile. Pois é. Ô, gente, eu estou vendo aqui, apesar de que esse negócio a gente diz assim, heptacampeão brasileiro, mas também teve outros campeonatos que a gente não está junto com esse hepta, né? Eu digo assim, que eu estou vendo aqui, campeão brasileiro, universitário, né? Foi em Salvador, Interclubes, essa coisa toda. Então teve vários outros campeonatos que você também disputou. Exatamente. Você que gostaria de chamar a atenção de algum, particularmente? É até bom para a gente explicar um pouco assim, ó, os campeonatos brasileiros que eu participei, que eu falo esse heptacampeonato brasileiro, foram brasileiros sênior, certo? Sênior. Só que teve outros campeonatos que foram mais difíceis, promovido pela CBJ, promovido pela Confederação Universitária. Por exemplo, o Troféu Brasil mesmo é um campeonato brasileiro, só que é aberto. Não tem limite de inscrições, então se torna mais difícil. Tem o Campeonato Brasileiro... Esse Campeonato Brasileiro foi esse Troféu Brasil Interclubes? Isso, esse Troféu Brasil Interclubes. Ele se torna mais difícil, mais disputado do que o Campeonato Brasileiro. Porque o brasileiro vai um representante por estado. Sim. E o Troféu Brasil não. É por clubes. Então, chega lá, tem chave que tem 40, 50 atletas competindo. Mesmo, e aí tem o Campeonato Brasileiro também universitário, no qual eu fui campeão em 2019. Foi realizado uma edição aqui em Salvador, né? O JUBS foi realizado aqui. Nós participamos e eu conquistei a primeira medalha de ouro para o estado da Bahia, nessa competição universitária. Ótimo, gente. Eu estou vendo aqui muitas coisas, então eu estou dando, gente, uma sequência, porque o Diego realmente foi muito feliz. Lógico, ele fez por merecer. Ele treinou, até hoje o treinamento de Diego é forte, ele leva a sério, é um bom profissional. E um atleta também. A gente costuma brincar muito, porque ele é companheiro meu de outro, então a gente está lá, sempre a gente brinca um pouquinho, mas a gente sabe ele encarar com responsabilidade. Sim. Diego não brinca. É como a gente fala assim, brinca assim, entre aspas. Né? Entre a gente, está todo mundo brincando, mas ele não brinca com a profissão dele, sim, nem ele brinca com o esporte dele. Ele leva muito a sério. É um bom professor, um bom orientador. Então eu queria, por isso que eu estou chegando e falando com vocês, para vocês chegarem a entender aonde nós estamos e como nós estamos rico no judô de Jequié. Porque tem outros professores também, sim, que têm qualificações, mas o Diego está mais próximo da gente, então a gente vê o Diego melhor. Então é por isso que eu estou detalhando essas coisas. Eu estou vendo aqui que tem campeão do mundo também, né? Campeão mundial. Não é isso? Não, é bom explicar. Deixa eu ver aqui como é. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Isso, Copa do tem Mundo. Uma Copa do Mundo. O campeão da Copa do Mundo foi em Miami até. Aí Copa do Mundo, eu fui campeão da edição da Copa do Mundo de Miami. Copa do Mundo do Chile 2 vezes, como eu falei. Copa do Mundo da Argentina, também eu fui campeão. Essas 3 Copas. Agora eu digo assim que quando eu falei assim, campeão da Copa do Mundo, lógico, a gente está muito aqui a parte da coisa como é. Copa do Mundo, campeão do mundo, já campeão do mundo. É por isso que ele fez, não, vamos explicar melhor. Porque o Diego é muito sério nessas coisas, não adianta a gente dar uma compensação a ele que não fez justo, uma informação diferente. Exatamente. Né? Mas, gente, é isso. Agora eu digo assim, essas Copas do Mundo, por exemplo, esse campeonato mundial, não é campeonato mundial, é uma Copa do Mundo, ela abrange até aonde? Essa de Miami mesmo, vamos explicar melhor aos telespectadores. Ela é uma competição aberta.
Aberto. o mundo inteiro pode participar. Só que às vezes. Então, não entendi, você ficou só que no assustado judô, quando eu falei que só foi que no campeão. judô, porque no judô tem essa classificação. São Copa do Mundo, que são esses campeonatos continentais, que é aberto para o mundo inteiro, quem quiser participar. Quem quiser participar. Quem quiser não participar. quiser, não participa. Exatamente. É problema de quem não participou. Exatamente. Aí tem o Grand Prix, que vale mais ponto para o circuito. A diferença, para ser mais exato, está na pontuação. Por exemplo, a Copa do Mundo, dessa vale 100 pontos. Certo? Porque tem muitas. Por exemplo, tem a Copa do Mundo do Uruguai, do Chile, da Argentina. Enfim, são várias Copas do Mundo. Quando parte para o Grand Prix, já vale muito mais ponto, porque são poucos no mundo inteiro. E quando parte para a Grand Slam, só são 4. Eu estou vendo também aqui, deixa eu ver se eu Aí depois tem Campeonato Mundial. Aí tem o Campeonato Mundial e Olimpíada. Terceiro lugar no Grand Prix de Interclubes, já foi também. Vice-campeão do Grand Slam. Grand Slam. Grand Slam. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, em 2012. Isso. Grand Slam. Aqui está pequeno, a gente... Então, essas coisas, você vê, por exemplo... Rapaz, quando a gente selecionou para chamar você, para vir para esse programa, é porque precisa saber mesmo essas coisas. Jiquié tem muita gente, muito destaque, e movimentar essa turma, vamos movimentar, abrir esse espaço, que é para todo mundo também conhecer. Porque eu sei que hoje, por exemplo, o Diego é muito conhecido em Jiquié, mas às vezes vocês não sabem alguns detalhes dessa jornada dele. Então é por isso que a gente fez questão de botar aqui. Exatamente. Esse final de semana eu estava conversando com o Arthur Produções, vou dar até um abraço para ele. Nós estávamos falando sobre isso. A gente estava fazendo uma gravação, né, de uma atração que ele vai estar fazendo aí. Teve até a participação de Zé Brito também. Mandar um abraço para ele, conheci lá. E assim, a gente estava falando como o Jiquié é rico, né? Não só do esporte, mas de cultura, de atletas, tanta coisa que Jiquié. E às vezes nós precisamos valorizar mais isso. Se você for partir para falar aí o tanto de artista que Jiquié tem, em números, e às vezes a gente não conhece, passa despercebido. Então, a mesma coisa no esporte. No esporte, eu acho que não só no judô, mas em outras modalidades também tem atletas de alto rendimento aí, que faz um belíssimo trabalho e às vezes não é reconhecido. Diego, destaque, a gente está falando de um destaque como você tocou. Arthur também é um destaque. Exatamente. Você precisa ver, a gente sempre comenta isso, porque Arthur, para mim, é um irmão. É como amigo e irmão. Hoje, por exemplo, sei que vários outros empresários também fizeram um grande show, mas os shows mais importantes que a gente pôde ter acesso aqui em Jiquié, nessa região, todos vieram quem trouxe foi Arthur. Exatamente. O empresário foi Arthur. Exatamente. Então, um abraço para você, meu irmão. Tá entendendo? Então, vamos nessa aqui que a gente está com o Diego, e tem uma. Diego aqui tem coisa para a gente falar. Rony está ali balançando a cabeça, mas tem coisa. Porque Rony está aí com a gente, já está preparando essas coisas também, que daqui a pouco a gente vai começar a passar uma seleção de fotos. E aí o que é que eu queria lhe pedir? Para a gente ter paciência e deixar, Rony, se lembra como isso fala, deixa essa foto parada. A gente vai parar algumas fotos e queria que você comentasse essas fotos, o que foi, o que não foi, para a pessoa se identificar melhor. Não é isso, Rony? Isso. Vamos nessa, Rony? Aí. Primeiro deixa eu colocar para o pessoal de casa poder ver também a foto. Exatamente. Já está aí para o pessoal de casa também, Rony? Já está aí. Pronto. Aí, Campeonato Brasileiro de Judô. Campeonato Brasileiro de Judô. Esse título aí foi muito especial para mim. Vocês... o que acontece? Isso aí foi antes de eu vir para Jiquié. Então... eu participei dessa competição, eu participei do Troféu Brasil e vim para aqui, para Jiquié, uma semana. Na semana seguinte, eu fui participar dessa competição, lá em Salvador, no Centro Pan-Americano de Judô. E aí eu fiz a final com o Gabriel ali Pinheiro, um atleta de Pernambuco, e fui campeão. Esse daí foi meu... Não foi meu penúltimo, não, foi mais atrás. Foi o Hexa esse daí. Esse daí foi o Hexa? Foi. Mas você me enviou para a gente algum do Hepta, alguma coisa? Enviei sim. Então, daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Porque a gente também, essa sequência é complicada, porque pegamos várias fotos fotos de títulos. Então, a gente fez aqui com o Léo Novaes uma seleção e, às vezes, a gente não dá a sequência correta. Aí... Boa, essa daí também foi boa. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Só um segundo aqui. Espera aí.
Aí. Vamos colocar aqui. Show. Aí. Essa Pronto. daí foi a conquista do bicampeonato no Chile, Santiago do Chile. Você participou, você não pode não estar lembrado. Você foi me recepcionar lá no Rotary quando eu Foi mesmo. cheguei com essa medalha aí. Já estava Olha lutando que aqui, já maravilha. tinha retornado aqui para a cidade, para Jequié, 2018 isso aí. E aí eu fui bicampeão dessa competição. Fiz a final com Juan Postigos, o peruano. Mas bicampeão, qual foi esse? Porque esse campeonato eu ganhei campeonato. há 2 anos atrás. Eu tinha ganho essa mesma competição, Copa do Mundo de Santiago. A Copa do Mundo, é por isso que eu disse Isso. que Santiago do Chile lhe traz sorte, Isso né? traz sorte, exatamente. Então, bicampeão, gostei. Vamos a uma próxima aí, Rony? Tem. Tem um monte aí. Tem várias hoje aí são várias. Deixa eu colocar essa aqui para o pessoal. Só um segundo aqui. Tem várias fotos separadas aqui. Essa daí é a sequência desse pódio aí. Essa daí você agora pode botar a Pronto. sua sequência, viu, Rony? Porque Essa ele daí, traz ó. a sua sequência, eu peço a Diego aqui para ele dizer a gente e passar para o telespectador o que é que significa a foto e onde foi essa foto. Aquela lá, essa daí. Tá vendo lá atrás? A outra? Na outra, né? Isso. Essa daí? É essa daí. Olha lá quem tá lá atrás, é Arlon. Cadê? Ó, lá atrás, ó, o Arlon ali, ó. Um abraço, Arlon. Aí esse daí foi o 7º título, foi. Essa daí também foi bem legal, essa competição aí. Que essa competição foi o meu retorno aqui para Bahia. Então eu retornei aqui para Jequié, treinando lá no nosso centro de treinamento lá no Rotary. E aí no final do ano eu participei dessa competição e fui campeão. E aí depois tem a do pódio, que a do pódio fica melhor para explicar. Qual é a do pódio? Ele vai passar. Deixa Rony aí, que Rony vai estar puxando e botando para você, telespectador. O Arlon tá assistindo a gente, viu? O Arlon está assistindo? Mandou um alô aqui nos comentários. A outra do pódio. Essa aqui? Pode sim. Essa daí. Pronto. Essa o pódio. daí. Essa foi o pódio daquela comemoração lá que eu tava. O bacana dessa competição foi o seguinte, eu fiz a final com esse rapaz aqui que foi vice-campeão, o Gabriel, e eu saí da Sojipa. E ele entrou no clube que eu fiquei. Aí ele entrou no... Isso, a gente fez uma troca, né, no caso. Eu vim embora e ele entrou na minha categoria. E no mesmo ano, a gente fez final. Então, um ano... Mas ele perdeu, né? Você que foi o campeão, né? Um ano atrás eu estava defendendo o clube que ele estava. Um ano seguinte eu já estava lutando contra o clube. Então foi bem emocionante essa competição aí. Vamos mais. Vamos mais, vamos adiante. Vou colocar na tela. Aí. Essa daí eu acho que foi o Tetra, viu? Foi o Penta essa daí. Essa daí foi em Maceió. Fiz a final também com o Lucas Bernardo, atleta de São Paulo ali. Tem o conterrâneo ali também, daqui da Bahia, o Paulo Fernando. Isso aí então foi o Penta, né? Esse aí Penta, foi o Penta, Campeonato Brasileiro. Isso. A gente vai se atrapalhando, né? Não, mas você... Aí, ó, uma coisa que a gente estava conversando aqui em off, eu e Rony, a gente estava falando sobre essa sua passagem, que você carregou a tocha, foi nos Jogos Foi um dos condutores dos Jogos Olímpicos. Olímpicos, não Isso. foi? Quando foi? Foi Quando? bem bacana a tocha olímpica, a chama, né, passeou o Brasil inteiro antes dos Jogos. E eu fui um dos condutores, eu fui escolhido lá, né, porque eu morava no Rio Grande do Sul. Então fui escolhido para ser um dos condutores da tocha olímpica. Eu tenho essa tocha até hoje, está aqui comigo em Jequié. Alguns momentos eu faço essas visitações, levo em colégio, levo para os meninos do projeto. Porque quando a gente fala pelo menos eu penso dessa forma, quando a gente fala em legado olímpico, muitas pessoas falam a Copa do Mundo de futebol vai deixar um legado. E às vezes eu fico me perguntando, cadê o legado? Aí teve os Jogos Olímpicos, vamos deixar um legado. Acredito que no Rio de Janeiro algumas coisas sim ficaram legado, mas e nos outros lugares? Então acho que o legado que cabe a mim é trazer esse momento, oportunizar para algumas crianças que não puderam nem chegar perto. Chegou até você trazer uma vez no Rotary, não foi? Isso.
É. Eu até tenho guardado comigo uma foto com Pronto. você e outro atleta do judoação que estava lá também. E nós fizemos a foto. E aí foi bem legal quando eu fui escolhido, né, pré-selecionado para ser um dos condutores. E engraçado foi o número que eu escolhi, que me deram de identificação. Quando eu bati o olho, eu falei, poxa, 73, de que é o código daqui da cidade é 73. 073. É mesmo, pai. Exatamente. 073. Não acredito muito em numerologia, não, mas foi uma na hora eu observação. pensei, eu falei, Representou o observação Jequié ali, boa. mais uma Falei- vez, né? Porque você foi pelo Rio Grande do Sul, Isso, mas isso. tá ali 073. Jequié. 073. Exatamente. Que beleza. Tem mais aqui. Aí foi da competição do Chile. Olha o Chile de novo, gente. O Chile, Diego não pode ir para o Chile. Quando o Diego chegar no Chile, os atletas de lá falam, rapaz, eu acho que você Cidade linda, viu? devia sair Cidade daqui. muito bonita lá. Mas lá o pessoal, os atletas, não devem gostar muito de você, não. Gosta Só não. chega lá para ganhar. Pior que eu ganhei do chileno também nas Ganhou do competições. chileno? Vixe, rapaz. Aí Tem um foi. vídeo, né? É. Vamos passar o vídeo aqui pra gente conferir, só um segundo. And then Que Shafrani maravilha. Aí would o also Rony- be out. O Rony é And sensacional. then we've been back to square one with the O Georgians. Léo lindo. Novaes, Arlon realmente. foi para essa competição, foi lá no Rio de Janeiro, Grande Slam. Já está também para os telespectadores, Rony? Já estão vendo? Então, gente, olha aí. E aproveitar, e não tem Well, nada mais, nada Papanashvili menos do que o próprio Diego will, e narrando pra gente como é, o que é que está acontecendo. lá. Thinking about Aí eu fiz the score, esse but he rapaz got que eu tô counted. lutando, ele é um georgiano. E ele estava disputando made the attack, vaga para os but he Jogos got Olímpicos counted. de Londres. De Londres foi. Não, do Rio de Janeiro. E o que there it aconteceu? Eu ganhei dele nessa competição, então foi aí que definiu a vaga. Ah, mas foi aí agora que eu vejo que você Foi. ficou. Derrubei ele aí. Derrubou Conseguiu aí. o golpe. E Qual é acabou o- que qual ele é o não golpe, foi. Qual é o golpe chamado aí, Diego? Se você lembra aí, né? Ali foi uma catada de perna, que na Ah. época valia ainda. E aí foi o que definiu a vaga, acabou que ele não foi para a Olimpíada. Foi Então, mesmo? quando a gente se encontrou em algumas competições depois, eu sentia que tinha uma mágoa. Foi muito bacana essa competição. Léo Kiko, que era meu treinador lá do Rio Grande do Sul, hoje é secretário de esportes lá da cidade de Porto Alegre. De Porto Alegre. Isso. Aí, mais uma vez, para você ver. A vitória do nosso Diego. Tá proibido esse golpe hoje, Diego? Como é O que de é isso? catada na perna, sim. Hoje no judô não pode mais pegar na perna. É por Aí conta de foi aí, ó, lesão? eu peguei é? na perna dele Ah. e virei ele. Ipom. Vazare. Vazária. Aí eu levantei comemorando, achei que tinha sido Ipom. Ipom é quando o adversário é jogado. Bate as costas todas no chão. Ah. Tem precisão no golpe. Então, no caso dele, não foi Ipom porque ele não bateu as costas todas, foi isso? Ele foi virando assim, ó, de lado, meio de lado. Olha lá, ó. Olha lá, aí, Aí ó. depois fez a ponte, depois que ele deitou. Entendi. Uma coisa ele cai já chapado no chão. Aprendendo sobre judô, que bacana. É, mas... Show de bola. Deixa eu ver se tem mais imagens aqui, que a gente já mostrou Veja. bastante fotos. Eu acho que já foram todas aqui. Ah, tem outro vídeo também. Outro vídeo. Tem outro vídeo. Vamos colocar aqui pro pessoal acompanhar e o Diego vai comentando, né, pra gente. Engraçado que a gente lembra, né, de Você lembra do momento que você estava aí Lembro dentro? aí. Essa competição, para você ver que engraçado, essa competição eu estava até lesionado. E é um Grand Prix, considerar o Grand Prix de Düsseldorf. É uma das competições mais fortes, que hoje se tornou até Grande Slam. E eu fui para essa competição e assim, eu fui de uma forma bem leve. O atleta tem muito isso, né? A parte psicológica. Eu acho que essa competição para mim foi um divisor de águas. Quando eu comecei a fazer acompanhamento com psicólogo, psicologia esportiva, né? Para tentar melhorar meu rendimento. Essa competição foi um divisor de águas justamente por isso. Porque assim, eu fiz muitas lutas fortes, machucado e cheguei à final. Então, essa daí foi a semifinal que eu fiz com o russo. Foi uma competição muito boa. Depois acabei perdendo a final pro mongol. Mas foi uma competição assim muito boa para minha carreira, sabe? Mas essa competição foi aonde mesmo aí? Na Alemanha. Na Alemanha. Isso, Düsseldorf. Ah, não, muito legal.
De brasileiro só tinha você aí, Diego? Não, tinha toda a delegação da seleção. Isso. Aí você representava, porque tem peso, não é isso, Diego? Isso. Você Eu representava lutava que até peso? 60 quilos aí. Até 60. Isso, hoje eu subi de categoria, tô no 66. Tem 66 quilos. Mas isso você conseguiu, mas esse peso, foi treinamento, foi você que quis fazer essa Chega coisa? uma hora que assim, a gente tira peso, né? Mas com o passar dos anos, você tem a tendência de subir de categoria. Você vai vendo, avaliando ali se vale ainda você baixar o peso, a categoria ou não. Enfim, eu comecei a ter algumas lesões. E então, falou, opa, tá na hora de subir de peso. Aí a gente faz todo um acompanhamento nutricional, né? Para saber se é válido ainda, se você está perdendo massa muscular, se não, o porquê de tanta lesão. E aí, chega uma hora que você tem que subir de categoria. Chegou ao final, Diego? Cheguei à final, essa daí foi a semifinal. Eu ganhei essa luta aí por punição, foi desclassificado ele. Pronto. Diego, aproveitar aqui, a gente estava comentando com o França, que eu já te entrevistei aqui algumas vezes, junto com o Tonho de Miquelino, todo o pessoal aqui. Aí, na época, antes da Covid, a gente nem imaginava nada disso, né? Você estava realmente se preparando para as Olimpíadas, que acabaram sendo adiadas, né? As Olimpíadas de Tóquio. Aí eu estou até em dúvida se vai ter esse ano ou não, porque eles confirmam, aí depois o comitê desconfirma por conta da situação da Covid. Mas aí como é que ficou a situação dos atletas que estavam tentando ir para as Olimpíadas? Parou tudo? Quem classificou já estava classificado? Você sabe disso aí direito? Não, pelo menos no judô. O judô é um dos esportes que é muito difícil ir para uma Olimpíada, né? Os outros esportes também seja, mas a concorrência, eu acredito, eu posso falar por estar praticando judô, ter essa informação. Ainda não foi definida. Inclusive agora mesmo, amanhã é quarta-feira, amanhã começa o campeonato Grand Slam de Tashkent, que eu também competi nessa competição lá no Uzbequistão. E ainda está nessa classificatória aí. O Brasil já tem os pesos classificados. Porém, os atletas ainda não estão definidos. Então, os atletas que estão melhores ranqueados estão disputando vaga ainda, algumas categorias. No meu caso, já não estou mais disputando a vaga. Por quê? Porque fiquei muito atrás. Quem está competindo é o pessoal que já estava na minha frente antes da pandemia. Então, foi uma série de coisas. Muita gente saiu prejudicado dessa pandemia nessa questão dos Jogos Olímpicos, né? Então, assim, a gente está na expectativa que tem, assim, eu acho que já começou a ter uma campanha aí motivacional, muito bacana mesmo, falando sobre as Olimpíadas, que vai ser uma Olimpíada diferente, né? Enfim, então a gente está na expectativa aí. Eu acho que o mais importante é que as coisas melhorem. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa. Você acha, vamos analisar, a sua vinda para Jequié, o seu retorno para Jequié, isso atrapalhou de alguma forma essa participação sua, essa coisa? Não, eu acredito que não. Porque assim, depois que eu voltei para a Bahia, eu até falo isso, questão de investimento mesmo, de patrocínio. Isso melhorou para mim, eu consegui fazer mais viagens. Essas viagens que eu fiz aí para o Chile, para a Argentina, foi tudo através do programa Faz Atleta. Abu Dhabi, né? Isso. Abu Dhabi, Alemanha, Azerbaijão, a Áustria, né? Isso. Croácia, Chile, tem Dubai também. Dubai estava de barão. Todos esses países aí. Estava de barão. Estados Unidos, El Salvador, Hungria, Japão, Peru. Então, todas essas... Rússia, né? Sim. Então, tudo isso... O que é que você quer que ele vislumbrou mais dessas viagens todas? Que sempre sobra um tempinho para você conhecer a cultura né, daquele país, né? Então, daquele local. São várias histórias, né? Vários países que eu fui, então tem bastante história. Agora, uma que eu acho muito legal, e para mim que sou judoca, eu acho que todo judoca tem um sonho de ir, é para o Japão. Eu tive a oportunidade de ficar quase um mês no Japão lá treinando, conhecendo a universidade, o centro olímpico lá deles. E a gente vê que é um pessoal diferenciado, né? Em termos de tudo, educação, cultura. Eu fui sorteado, né? De ter pego um terremoto lá. Pensei que... Mas quer dizer que sorteado por ter um terremoto? Pois eu não acreditava, né? E aí a gente estava lá conversando no hotel, né? Tomando um café, e o pessoal falou, rapaz, geralmente toda vez que a seleção vem para cá, pro Japão, tem um terremoto pequeno, enfim. Aí eu não acreditei, tá? Justamente nesse dia teve um terremoto. Rapaz, que loucura. Acordei, a cama me jogou no chão. E eu falei, não é possível isso aqui. E deu aquele desespero, porque eu estava no 15º andar.
E eu falei, rapaz, eu vou descer, eu vou fazer o que aqui da minha vida? Então foi um desespero e eu sem saber o que fazer. Eu já liguei, aí os caras já dando risada, né, levando na brincadeira. Poxa. Eu estou olhando aqui, Diego, a minha leiguice de você falar que era interessante você ter pegado. Até isso, né? Dá para entrar no livro essa história, Dá né? para entrar no livro mesmo. Porque você. Porque a maioria a gente se assusta, né? Pois é, e aí liguei pro pessoal, falei, rapaz, o que é que eu vou fazer? Desesperado O mesmo. terremoto, ele está falando com tanta coisa, telespectador, que eu até me fraguei assim. Eu falei, terremoto, não dá para lembrar de outra coisa, não. Viu, Rony? Lembrar de terremoto foi França, sensacional. E aí é engraçado que, aconteceu isso, né? Aquele desespero, nunca tinha acontecido. Aí teve um tremor aqui na Bahia esses dias atrás, né? Foi um baque, todo mundo ficou com medo. Falei, rapaz, o de lá foi pior, enfim. Aí, no mínimo, eu depois até consegui dormir assim, demorou, mas eu falei assim, rapaz, amanhã a cidade vai estar toda destruída. Quando eu desci, olhei assim, saí, nada, tudo igual. Para você ver a estrutura que os caras já têm, né? Parecia que aquilo era normal para eles. Mas o caso que eu estava lendo e conversava às vezes muito com um amigo meu, arquiteto Carlinhos Gonçalves, ele já tem a técnica. Isso, toda a já técnica tudo preparado, no Japão já faz tudo preparado para suportar esses tremores de terra, né? Esses tremores de terra. Exatamente. E com isso você viu tudo no lugar, porra. Se fosse aqui no Brasil, gente, estava tudo destruído. E aqui é tudo fixo, né? Tudo formado, tem esse formato diferenciado. Né? Exato. Tem um pessoal aqui assistindo, mandar um abraço aqui. Arlon está assistindo. É? Janaína. Jana, Ave Maria. Éder Ramos também. César Brito, Tom, professor Tom, um grande abraço. Militante pelo esporte, né, da nossa cidade. Exatamente. Jana, um beijo, viu? Obrigado pela participação também, viu? Arlon, eu tô tirando ele aqui, Arlon, um pouquinho Diego do Judoação. Por quê? Sabe por quê? Porque você está programado para vir aqui no Jequié em Movimento. E a gente vai detalhar muito, muito esse grande programa que é o Judoação. Viu? Então vai se preparando. Se você vê que a gente não falou mais, não fica com ciúme, não. É porque eu estou guardando para você. Viu? Mais um abraço e bom você estar aqui com a gente também. Vamos ver aí, Rony, quem é que está mais aí, quem é que está... Também tem no Instagram, tem no Face. Tem. Quem está aqui também é o nosso amigo Marlon Ted, mandando aqui informação e transparência. Só na melhor TV web de Jequié e região. Aí mandando um abraço pra gente, pro Wilson Novaes. Obrigado, Ted, que é da área da cultura daqui de Jequié também, viu? Cantor. Mandar um abraço também pro Tom, né? Tom, que foi meu professor também, uma pessoa que realmente muito importante na área do esporte em Jequié, que tem ideias bacanas demais. Ele está participando dos programas aqui da TV Web. Tom é um ótimo... JR. Já deixa o convite para ele aqui, que o Diego conhece ele também. É um cara que realmente tem um conhecimento da questão do esporte em Jequié, estuda isso, tem um grupo de estudo sobre isso na UES. Então, é um cara que entende do assunto. Entende do assunto, exato, entende do assunto. Não fala por falar. Deixa eu ver quem mais. Tem um pessoal no YouTube também, o Josué Alves, ele disse que está lá acompanhando a gente em São Paulo. Que ele mora lá, mas que nasceu em Jequié e que morou aqui até 1965. Então já tem bastante tempo que ele está na terra da garoa. Quem está acompanhando a gente também é o Edson Cardoso, que está mandando um abraço para a gente aqui no YouTube. Muito bacana a participação. E o Edson, Rony, o Edson vem também, o Edson Cardoso é companheiro nosso. Edson Cardoso e o Ricardo Navarro estão programados para vir daqui ao próximo programa, o Jequié em Movimento, né? Então nós vamos fazer saber dessa bela trajetória do Rotary de Jequié. E o Rotary Internacional, que está fazendo agora, por isso que a gente vai fazer essa matéria com eles, que está fazendo agora 116 anos, né? Essa entidade. Pronto, mas se a gente não pode dar muita trégua a Diego, não, senão a gente fica aqui chegando no horário e termina ficando sem informação. Porque o Diego tem muita coisa que a gente precisa saber sobre Diego. Diego, veja só, o que estava todo mundo preocupado, todo mundo pensando, que na atual administração, a gente comentava aqui, e era muito justo, tá entendendo? Mesmo assim, porque também a administração, o Zé Cocai que sabe tocar o que é que ele está pretendendo, a gente pensava muito de você ir para a Secretaria de Esporte, né?
todo mundo houve vários comentários aqui, principalmente num programa, outro programa que a gente tem, Sem Limite, ventilou-se muito o seu nome. Aí depois, como surpresa, veio também o amigo e companheiro Bodega, né? Diga-se Bodega porque a gente tem amizade e conhece ele assim como Bodega, né? Mas eu estou vendo que você agora ficou na Secretaria de Cultura e Turismo. Você é o responsável na diretoria administrativa de projetos e programas culturais. Quer dizer, para a gente que ele conhece fora do judô, a gente sabe de sua competência também nessa área. Por quê? Porque, telespectador, a gente diz assim, aí eu puxo essa coisa, porque a gente vê no Rotary como o Diego se comporta também. Então ele sabe fazer também esses projetos, não só esses projetos na área de esportiva também, mas na área cultural. Então eu gostaria de você tocasse nesse assunto. E aproveitando, eu vou deixar aqui um abraço para Domingos Ailton, que é o secretário de Cultura e Turismo de Jiquié. Dizer a ele que um abraço, a gente que teve participação grande junto de trabalho, ele que trabalhou com a gente no jornal O Rascunho. Um abraço bem grande para você, Dominguinhos. Domingos é o nosso secretário lá. Nosso secretário. Está fazendo um belíssimo trabalho lá na frente da secretaria. Assim, Francis, como você falou, né? Eu acho que pelo meu envolvimento com o projeto, com o judô, estar mais ligado à área esportiva, né? Ter mais visibilidade, digamos assim, na parte do esporte, eu acho que foi muito cogitado isso aí. Mas como você falou, né? Nós elegemos o prefeito Zé Cocá, mandar até um abraço para ele também, o nosso gestor aí, e ele me designou essa missão. Pediu, falou assim, não, Diego, você tem grande experiência nessa parte de projetos e a gente precisa dar uma oxigenada também em outros setores e nesse momento eu quero você lá para dar esse suporte também, trabalhar com o pessoal, eu acho que vai ser um desafio para você. E eu sou um cara que gosta de desafios, lógico, não está fugindo muito do que eu já trabalho, né, como você falou, com essa parte de projetos e programas aí. Implementação desses projetos e programas. Então, assim, é uma secretaria que eu estou lá na cultura, né, como diretor, estou gostando muito. A equipe que está formada lá é muito boa. Mandar até um abraço, né, para o nosso secretário Domingos, para os outros diretores também, Juliana, Sandra e Virgínia. Então, assim, é uma equipe muito boa, equipe nova. Virgínia, por exemplo. Virgínia da Brinquedolândia. Um abraço grande, Virgínia. Exatamente. Então, é a equipe que a gente chegou lá e estamos trabalhando duro, viu? Fazendo muitas coisas mesmo, muitas ações. Lógico que é pouco tempo ainda para a gente mudar as coisas, mas a gente já começou a caminhar, fazer as coisas, fazer com que as pessoas comecem a pensar de uma forma diferente. Não, entendeu? quando eu soube, por exemplo, dessa nova função sua, eu fiquei feliz, porque a gente sabe que hoje no Brasil existe portas abertas para vários projetos, para várias secretarias e ministérios. É preciso só se solicitar, ser solicitado. Então, ter uma pessoa como o Diego hoje, nessa área, por exemplo, de projetos, né, culturais, projetos e programas culturais, é sensacional. Eu tenho certeza que ele vai ter que voltar aqui para ele detalhar alguns grandes projetos e programas que ele vai implementar juntamente com o Dominguinhos aqui. Exatamente. Hoje mesmo eu terminei, né, finalizei junto com a equipe um relatório já das atividades que nós desenvolvemos. E quando a gente foi parar para ver, a gente falou, rapaz, em tão pouco tempo a gente já desenvolveu tudo isso. Lógico que sempre vai ter pessoas, né, que quando se trata de gestão, vai ter as pessoas que vai ser contra, vai ter as pessoas que vai ser a favor. Mas, assim, já foram várias ações desenvolvidas, a gente já está projetando mais. Lógico, a gente também tem que ter o entendimento que estamos vivendo uma pandemia, muitas coisas são travadas, tanto na Secretaria de Cultura, como também em outras secretarias, a exemplo do esporte também. Então, assim, eu vejo que nós precisamos, como eu falei para você, né, estávamos conversando, GQ é rico, é um celeiro de atletas, de artistas também. Temos muitos artistas aqui, muitos atletas. E eu acho que essas duas secretarias, eu estou gostando desse desafio por isso. Ela precisa ter um olhar diferenciado. Elas precisam ser mais valorizadas. Então, a gente precisa profissionalizar as duas secretarias. Precisamos mais de projetos inovadores, tanto no esporte como na cultura. Então, eu acho que tem tudo para dar certo aí nessa atual gestão. E também dizer uma coisa, eu acho que você que está nessa diretoria, né, de programas e projetos, está aí que eu acho que pode auxiliar até o pessoal da área da Secretaria de Esporte, por que não? Você que já tem uma grande facilidade para isso, haja visto que a gente conhece. Porque em Rotary, por exemplo, o
o Diego, como também o Arlon, são pessoas altamente qualificadas para esses projetos e dizer a vocês, qualquer que seja o projeto. Então, esse negócio, quando você fala assim, ainda existe gente contra a favor, mas é muito cedo para se estar contra. Não estou pegando a defesa de ninguém. É muito cedo ainda. Essa hora é uma hora que a gente tem que fazer aqui, é incentivar. Como eu estou dizendo a vocês, eu conheço o Diego e sei que a gente precisa incentivar, porque ele tem muito a dar, principalmente que eu acho que o Zé Cocá foi muito feliz, você foi muito feliz em designar o Diego Santos para essa finalidade. Então, gente, vamos torcer. E assim, como eu estava conversando também com você, né? Eu sou um cara que minha vida toda foi de lutas. Desde pequenininho, quando eu entrei no judô, eu já comecei lutando. Então, minha vida toda foi de lutas. Haja visto que parece que foi, que eu vi ali, foi 4 anos que começou a lutar. Então minha vida foi pautada baseada em lutas. Então, esses desafios como atleta, eu adoro. Então, é um desafio para mim. Está sendo muito bom. E quando eu entro em uma coisa, eu aprendi. Tem até aquele Mário Cortella que fala sobre isso. Tem uma frase, né, que ele fala, faça o seu melhor na qualidade que você tem para fazer o seu melhor. Então, assim, eu gosto de desafio, eu não estou lá para ser mais um. Eu quero fazer a diferença. E o bacana é, como eu falei, a equipe toda está engajada nisso aí, como a gente estava conversando aqui antes. Está todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito de fazer tudo diferente. Fazer acontecer mesmo as coisas e mostrar como está sendo feito. Outra coisa, Rony, que a gente também está sempre debatendo aqui e sempre a gente está buscando, é esse problema da pandemia, né? A gente sabe que vocês têm um projeto chamado Judoação e é um projeto que tem a participação, Ave Maria, de centenas Isso. de atletas, curiosos, essas coisas todas. E é um projeto também social. Eu vejo assim, o que é que atrapalhou essa pandemia com esse projeto para vocês? Onde foi que essa pandemia, negativa a gente sabe que ela né, para todos os sentidos, mas qual foi o ponto mais negativo que houve nessa pandemia com Judoação? Eu acho que para o Judoação, pelo fato do nosso objetivo nós trabalharmos com o pessoal ali, né, com projeto social, com crianças em bairros, em situações carentes, em crianças que estão em localidade de vulnerabilidade social muito grande, eu acho que a pior perca para a gente foi nesse sentido. Foi logo quando surgiu a pandemia, né, a gente teve que parar o trabalho, as atividades. E muitas crianças, a gente sabe que a gente tem uma luta diária dessas crianças de resgatar elas para trazer para a sociedade mesmo, se tornar cidadãos de bem. Talvez não só atletas, né, porque a gente não mira só isso. De atletas ali, o nosso projeto, antes da pandemia, tinha 450 atletas inscritos ali. Isso, atletas inscritos, e também um serviço que a gente prestava em parceria com o município, através do serviço de convivência, do CRAS. Então, tinha todo esse pessoal. A gente sabe que não vai sair, todo mundo vai ser atleta ali. Tem uns que vão passar pelo judô, vão ser cidadãos de bens, pessoas de bens, entendeu? Pessoas responsáveis. Então, eu acho que a pandemia, nesse sentido, foi ruim por isso, porque teve alguns núcleos da gente, que está em algumas localidades, que a criança não ia para o judô, entrava no caminho errado. Então, a gente perdeu um atleta, perdeu uma criança justamente nesse sentido. Por quê? Porque não ia para o judô, o menino passava o dia inteiro no judô. Quando não teve a pandemia, ficou em casa. O professor deu feedback para a gente. Tem crianças que estão se envolvendo porque não tem o que fazer. O pessoal vai lá e recruta. Ficava ocioso. É ocioso, exatamente. Então, infelizmente, a gente acabou perdendo um desses para as drogas aí, enfim. Mas, graças a Deus, retornamos agora com as matrículas aí. Parou essa semana por conta do decreto, mas segunda-feira a gente vai estar retornando, porque a gente voltou com todas as medidas de cuidados sanitários que a gente estabeleceu. Eu também estou envolvido, né, com o pessoal das academias, então nós estamos aí criando uma associação dos donos de academia, justamente para defender o setor nesse sentido, de mostrar para a sociedade já está tendo esse entendimento, né, que o setor, atividade física, é um serviço essencial, pelos diversos benefícios que ele promove, tanto bem-estar físico como mental também. Enfim, tem vários estudos aí, a gente está mostrando para as pessoas a importância, e a própria pandemia está mostrando isso. As pessoas que têm uma melhor qualidade de vida no sentido de uma atividade física, de uma boa saúde, uma boa alimentação, está passando de uma forma melhor nessa pandemia. Isso é fato. Tem dados que mostram isso. Então, não adianta
fecha as academias e todo mundo fica em casa, sem fazer nada. Então, assim, então a gente está nesse dilema aí, mas que bom que a gestão está tendo esse olhar muito cuidadoso com isso. Você está vendo que quem está na área de saúde, os profissionais de educação física, as academias da área de saúde, promove, é um aliado contra a Covid. Então, as academias estão abertas, a gente está mostrando para o pessoal, mas a gente quer estar nessa luta para, aqui na cidade, em outra cidade já mas aqui na cidade tornar como atividade essencial. Aí hoje de manhã a gente estava aqui no Papo de Boleiro. Eu estive com o professor Tuxa aqui também, e ele sinalizou algumas coisas que você acabou de confirmar. Né? Porque a gente estava preocupado. E o que eu coloquei também foi o seguinte, que eu não entendo como é que esses decretos pegam e fecham a academia. Está entendendo? Eu acho que vocês deviam olhar, os gestores deviam olhar melhor, porque o pessoal, por exemplo, da academia, é um dos lugares melhores que a gente tem para estar durante o dia. Por quê? Eles olham, como é que se diz? A limpeza, eles olham a preparação física, tá entendendo? O protocolo em si, exatamente. O protocolo em si contra a epidemia, as academias praticam e bem. Então elas precisam estar, em vez de você restringir o horário de abertura, eu acho que deveria ampliar. Para poder dividir, porque você não pode botar a academia cheia. Então tem que dar lugar para todas essas pessoas, porque cada vez que treinam mais, a gente consegue mais vencer melhora a imunidade, pandemia. a parte mental, enfim. E isso que você falou é uma das coisas que o nosso setor está muito unido. Está muito unido mesmo. Todos os donos de academia têm dialogado, conversado sobre isso. Porque, como você falou, nós já apresentamos de forma científica, não só da boca para fora, mas de forma científica, no papel, os benefícios e, assim, o que a gente promove e como a gente pode ser aliado contra a pandemia. Por exemplo, como você falou, quem está na academia, nós temos controle dos alunos, os alunos são agendados horários, temos distanciamento, álcool em gel em todos os setores da academia, em todos os aparelhos, tem essa desinfecção, tem a questão da aferição da temperatura, a gente consegue monitorar, é uma coisa que ninguém percebe isso aí, as pessoas às vezes não percebem de fora, mas a gente consegue monitorar se um dos nossos alunos teve Covid ou não, porque se o aluno, o atleta lá, para de treinar durante uma semana, a gente tem que saber o porquê. Então a gente entra em contato com ele. Por que tu parou de treinar uma semana? Não, porque eu viajei, porque algum motivo ele teve. Então tem como a gente fazer isso e direcionar para a Secretaria de Saúde que aquele aluno contraiu Covid ou não. Então a gente tem como fazer esse monitoramento, entendeu? Fazer de uma forma mais profissional. Exatamente. Né? Que vocês são profissionais da área, sabem fazer isso, então é hora da gente ampliar. Em vez de fazer assim, vai fechar 6 horas, 8 horas, não, vai ir até 10 horas da noite, abre 7 ou 6, ou o que for, e vai até 10 horas da noite. Por quê? Porque eles podem botar mais ampliar atletas, o horário, mais pessoas para poder, mais hora-aula. Por quê? Não vai ter que separar muito. Então não pode aglomerar, né? Então tudo isso eu acho que só tem a ganhar. A gente vê com bons olhos as academias, né? Exatamente. E a gente tem que pensar que não separar, né? Às vezes, porque a academia vai pegar. E aí começa a ter uma briga de setores, às vezes. Outros setores que fechou, porque a academia está aberta. Você tem que entender para você, primeiro, para depois você falar, comentar, fechou por isso. Mas aí você chega e avalia o porquê fechou e o porquê abriu. E aí vocês vão saber o porquê que as academias estão funcionando aí bem. Outro detalhe, nós temos esse controle, fizemos até uma campanha, há um tempo atrás, comemorando a reabertura das academias, mais de 30 dias, onde nenhum aluno contraiu Covid dentro da academia. Então, até isso aí a gente mostrou para a sociedade também, da forma que a gente estava seguindo os protocolos sanitários, tudo certinho ali da vigilância. E, graças a Deus, estamos abertos aí, trabalhando com toda a segurança possível. Não, mas é isso que eu digo, porque, por exemplo, rapaz, eu tiro por mim. Quando a gente fica em casa, às vezes, a gente fica meio ocioso. E, às vezes, a gente, como é que se diz? A gente não liga para certos protocolos. E se você tiver um dia na academia, já pensou que maravilha? Exatamente. Você está ali se cuidando, fazendo um exercíciozinho, se preparando, a imunidade sua realmente vai mais adiante e tem tudo acompanhado por profissionais altamente competentes. Exatamente. Está entendendo, Diego? Então eu não vejo por quê. Eu vejo de forma contrária. Eu acho aí é que devia incentivar. Sim, sim. Não é isso? Incentivar. E aí, Rony? E aí, meus amigos?
Como é que nós estamos aí? Muito assunto, né? Muito A assunto, gente para e o pra tempo pensar, voa. Não, mas é porque é você, para você é terrível. Ó, já falamos de judô, falamos de faculdade, formação, Então. viagens, títulos, Terremoto. cultura, Terremoto. terremoto. O papo rendeu, o papo rende. Entendeu? É É assim mesmo. sensacional. Aqui o Tom de novo, o Tom Silva, falando obrigado pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Grande abraço e parabéns pelo programa, viu? Já fica a dica, viu, Francis? Uma ótima pessoa para trazer aqui é o professor Tom Silva, um cara muito bom mesmo para uma entrevista aqui. Tranquilo, vamos fazer essa sequência aí. Vamos ver, vamos ver. Mandar um abraço aqui para o Bento Neri, que também deixou a sua curtida. Aqui eu já falei do Marlon, o Marlon estava acompanhando a gente, a Nayusa, o pessoal que está aqui, o pessoal que também está no YouTube assistindo, que deixou o seu like. Muito obrigado a todo mundo que está participando ou que participou. O programa tem ainda 5 minutos que dá para você fazer algumas perguntas ainda. Vou aproveitar esse momento aí de abraço e tal. E lembrar, eu tenho um casal que eu gosto muito, um pessoal incrível, que é o Aloysão e a Patrícia Aguiar, que eu gostaria de mandar um abraço carinhoso para esse casal, que participa com a gente também de vários grupos. E a Patrícia e o Aloysio têm ideias interessantes, são comentários muito bons. Um abraço para vocês. Perfeito, perfeito. Vamos seguindo. Tem mais algumas colocações. Eu ia perguntar pro nosso amigo Diego, como é que foi a questão das eleições? Você saiu candidato a vereador, como é que foi entrar, você acostumado a competir no esporte, mas aí entrou para competir na política. Como é que foi esse período das eleições para você, cara? Verdade. O ruim da política é só que essa competição não depende só de mim, né? Depende dos outros, né? Exatamente. Mas tudo é aprendizado. Tudo foi aprendizado. Não, foi um desafio também para mim, para minha carreira. Eu sempre... É difícil, não é fácil falar, porque assim, a gente está envolvido já com essas ações aí. E quando a gente para analisar, foi o que eu aprendi muito na política, né? Nossa vida é uma política, então não adianta fugir. E isso que eu falava para os meus eleitores, né? Foram 463 votos, foi uma boa quantidade de votos, eu acredito. Graças a Deus. E assim, no começo, né? Exatamente. E assim, eu falava para as pessoas, pelo menos eu tentei passar uma mensagem. Eu acho que a minha campanha foi mais pautada nisso. Foi de tentar conscientizar essas pessoas. Então, eu acredito que essas 463 pessoas que votaram em mim, deram esse voto de confiança, foram um voto consciente de pessoas que eu cheguei lá, sentei na casa e falei a verdade. Não falei a mentira. Teve pessoas que me falavam assim, quando eu falava assim, tá fazendo a campanha toda, tô fazendo assim. Rapaz, tu não vai ganhar não, porque tu tá falando a verdade demais. Eu falei, então tá bom, então eu prefiro não ganhar, mas continuar sendo o mesmo Diego Santos, que eu fui desde lá de pequenininho, que eu construí minha carreira, do que talvez nem estar aqui. Sendo entrevistado por vocês. Eu acompanhei você em alguns momentos e eu fiquei feliz, porque você não utilizou de nada que você já vinha fazendo, você deixou uma coisa muito separada, sabendo que aquilo continua, independente do resultado. Pena que não ganhou uma pessoa com seu lastro de trabalho, pena que foi, mas isso é um aprendizado, Diego. Sim. Não perca o estímulo, essas coisas todas, e bola que segue. A gente está com um projeto bacana aí, a gente continua fazendo as ações, algumas promessas não, alguns planos de ação, né, que eu passei a ter estudar também a política para entender essa parte de gestão pública. E assim, eu falava para as pessoas, independente de eu ganhar ou não, eu vou tentar continuar fazendo minhas ações. E aí já veio a ideia também, junto com um grupo de pessoas que me acompanhou, de estar criando o Instituto Diego Santos. Que aí a gente vai dar continuidade nesse trabalho social aí, de uma forma mais ampla agora, porque antigamente eu estava envolvido só com judô. Então, agora, de uma forma mais ampla, envolvido... E mais profissional. Exatamente, área da saúde, cultura, educação, desenvolvimento social e esporte. Então, assim... Tá vendo aí? A gente vai conseguir botar em prática, mesmo não ganhando, e mostrando para a sociedade que a gente consegue desenvolver ações, projetos sociais, independente de estar lá ou não. Certo? Bom, Rony, eu estou vendo aqui, Rony, falta apenas 2 minutos para o encerramento. Agradecer muito a você, ao Rony Brainer, que já preparou esse trabalho com a gente, ao Léo Novaes, que também está nos bastidores. Agradecer de forma assim, muito especial ao Diego, que a gente pôde usar a sua vida, né, e suas passagens, para poder explanar e mostrar a vocês as coisas boas que nós temos em Jequié. Então, Diego, muito obrigado. Tá aí, você pode finalizar aí. Fique com a bola para finalizar, não é, Rony?
A bola é sua para você finalizar. Fazer o gol final ali, né? É. Não, eu que agradeço, Francis, companheiro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é muito importante nesse momento de pandemia, né? Às vezes a gente está muito ali nervoso, brigando, querendo que as coisas aconteçam. Tem um momento de descontração, né? De ouvir, às vezes, de aprender um pouquinho. Nós estamos sempre aprendendo, independente da situação. Então é mais agradecer mesmo todo mundo que participou aí também. Mandar um abraço para as pessoas que estiveram nos acompanhando. Mandar um abraço também para a Rony, para a Léo também, que faz parte aqui do programa. E que possa continuar, que é um programa muito bom. As pessoas têm que assistir, mas isso é uma oportunidade que a gente tem, né? Exatamente. De aprender, de ouvir. Enfim, então, só agradecer mesmo pela oportunidade. Pronto, telespectadores, chegamos ao mais no final de um Jequié em Movimento. Graças a Deus, brilhante, com a participação de vocês, então, com muito carinho. Então, a gente continua pedindo, dê um like, compartilhe, né, essa ideia e vamos vencer essa ideia, que é um projeto muito bonito de todos os projetos que a gente tem aqui. Bom, chegamos aí ao final. Abraço e com carinho, vamos com Deus para casa.